E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês. Eu tô tentando sair um pouco desse formato de vídeos que eu sempre faço, e eu vou trazer algo novo aqui no canal. Um quadro onde eu falo sobre games, filmes, séries, enfim. Começando por esse vídeo aqui, onde eu vou falar sobre como morreram os protagonistas de GTA. Você não ouviu errado. Como eles morreram, porque a grande maioria deles morreu. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como isso acontece. Então, vamos lá. Bom, como todo mundo sabe, os jogos da série são divididos entre a era 2D, que é o GTA 1 e o 2, a era 3D e a era HD. E existe muita treta quando você fala sobre referências de um jogo de uma era em outra, e que os jogos da era HD podem mostrar o que aconteceu na era 3D. Porque a Rockstar declarou que as eras nas quais os jogos se passam são universos diferentes. E existe muita treta com isso entre os gamers e os fãs da série. Mas uma coisa que o pessoal não pensa muito é que talvez a Rockstar tenha se expressado mal. E com isso eles não quiseram dizer que os jogos são universos paralelos. Talvez eles quiseram dizer outra coisa, referente a hardware, porque eles não usaram o termo diferentes realidades ou universos paralelos. Eles só falaram, são diferentes universos. E o pessoal meio que levou isso ao pé da letra. Essa fala ela pode ser interpretada de várias maneiras. Na era HD, existem muitas referências da era 3D. Por exemplo, Leslie Jones, que ele aparece em praticamente todos os GTAs, pelo menos nos principais, né? Ele aparece na rádio e lá no GTA V ele aparece fisicamente como apresentador de TV. Tem também aquela lan house, a TW que aparece tanto no GTA 3 quanto no GTA 4. Aquele restaurante chamado Clucking Bell também aparece no San Andreas, no 4 e no 5. Além disso, lá no GTA V a gente tem um pôster do Mad Dog no quarto do Franklin. E o Mad Dog é um personagem do San Andreas. Também tem a Grove Street e os Balas no 5. A Tríade, que está presente em vários jogos, inclusive no 5. Enfim, tem muita coisa. Daria para fazer um vídeo só falando disso. Um vídeo longo, inclusive. Se vocês quiserem que eu faça, eu posso até fazer. Deixem nos comentários aí se vocês querem ver. Aí eu faço um vídeo mostrando as coisas que tem em ambos os universos. Além disso, esse universo é bem mais amplo, porque outros jogos da Rockstar dividem esse mesmo universo, como o Bully e o Manhunt. Por exemplo, a cidade de Carcer City, que é a cidade do Manhunt, fica ao lado de Liberty City. Quando você ouve as rádios do GTA, não é difícil você ouvir menções a Carcer City. Também lá no GTA V, o Michael diz com todas as palavras que já esteve em Carcer City. Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts of Carcer City. Outro jogo que acontece no mesmo cenário é o Bully. Todo jogo do Bully se passa na Bulworth Academy, uma escola que é citada durante as propagandas de TV do GTA 4. No GTA 4 também é possível você ver propagandas dos cassinos do San Andreas na TV. Por isso que a Rockstar é foda, velho. Sou foda! Há quem diga que até o Red Dead Redemption se passa nesse universo. Só que numa época mais antiga, né? Por isso ele não influencia tanto o GTA que é nos dias atuais. Parece aquela teoria da Pixar, né, velho? Com a diferença que não são animações fofas, e sim jogos violentos. Mas voltando aqui ao GTA... Então, com todas essas informações, a gente pode dizer que sim, toda a série se passa no mesmo universo. Sendo assim, todos os jogos estão ligados. E alguns jogos de outra era entregam o que aconteceu com os protagonistas da era anterior. Agora vamos ao que interessa. O que aconteceu com os protagonistas de cada game depois que o jogo termina? Praticamente todos os jogos terminam com o personagem principal fodão, poderoso e dono da porra toda, né?
Mas tendo em vista que eles são bandidos, criminosos, com muitos inimigos, que ao longo da história ameaçaram os interesses de muita gente igualmente poderosa, será que eles viveram felizes para sempre? Não! Quando o GTA 4 foi lançado, a Rockstar declarou que todos os protagonistas dos jogos anteriores ao 4 tinham morrido. No entanto, a Rockstar não fala como isso aconteceu. Isso é uma coisa que fica no campo das teorias e da imaginação. Então eu já deixo avisado que boa parte desse vídeo é baseado em teorias. Muitas das informações não são oficiais. Bom, para ficar mais fácil de explicar, eu vou falar sobre os jogos na ordem cronológica e não na ordem de lançamento, ok? Eu não vou dar nenhum spoiler grande pro pessoal que ainda não jogou, né? Não que eu tenha essa obrigação, porque jogos são antigos, né? Mas sempre tem alguém que reclama e eu não quero estragar a diversão de ninguém. Eu só vou dar alguns spoilerzinhos de leve, porque é impossível falar sobre os jogos sem dar nenhum spoiler, mesmo que pequeno. Mas não vai ser nada que acabe com a diversão de quem pretende jogar algum ou todos os jogos da série. Eu não vou revelar nenhum plot twist, nada disso. Então vamos lá. O GTA 1, assim como suas expansões, o GTA Londres 1961 e GTA Londres 1969, que se passam em Londres em 1961 e 1969, É mesmo? não apresentam um enredo. Você escolhe os personagens e sai matando por aí. O máximo que você tem são algumas informações sobre os personagens, mas não existe nenhuma história com início, meio e fim. Por isso eu nem vou falar desses jogos. O GTA 1 se passa em 1997. Então, cronologicamente, o Londres 1961 e o Londres 1969 seriam os primeiros na cronologia. Mas como eu não vou falar deles, por não apresentarem uma história, vamos direto ao primeiro GTA. Oh, look who it is. Saint Victor of Vance, the holier-than-thou killer. I heard a lot about you, Mr. Big. And I'm your brother. You can trust me. Ah, Vic! Alas, someone who isn't the missing link. I'm gonna give you a shotgun suppository. It's 1984, darling. Everyone is on cocaine. But man, no, what I do. Ladies and gentlemen, let's pop. O primeiro jogo cronologicamente que apresenta um enredo é o GTA Vice City Stories, que se passa em 1984, 2 anos antes do Vice City. Cara, pra mim esse é o melhor GTA, com a melhor história de todas, e foi o que mais marcou pra mim. Porque na infância todo mundo tava lá de boa jogando San Andreas, e eu não conseguia jogar. Sério, eu comprava o San Andreas, a hora que eu colocava pra jogar travava, eu nunca conseguia jogar, velho, nunca. Só conseguia os mods, né, mas os mods não dava muito pra seguir a história. Não tinha legenda em português também. Então eu demorei pra conseguir jogar o San Andreas, pegar e fazer a história. Pra substituir ele eu jogava o Vice City Stories. Esse jogo ele apresenta vários avanços em relação ao Vice City e até mesmo ao San Andreas, no que diz respeito a gráficos, jogabilidade e inovação. Porque esse jogo ele foi pioneiro em muita coisa. Foi ele que introduziu os jet skis, e diferente do primeiro Vice City, nele você pode nadar. E ele também foi o primeiro GTA a mostrar uma criança, primeiro e único até agora, né? E a mostrar alguém da vida real. Eu estou falando do Phil Collins, que ele aparece em várias missões e você tem que salvar ele. I ain't interested in that side of the business. Unfortunately, you don't have a choice. Eu sei que já tinha o Leslie Jones na série,
Mas a primeira aparição física dele foi só lá no GTA V. Antes disso aparecia apenas a voz dele no rádio. Então, o Phil Collins foi o primeiro que apareceu fisicamente. A única coisa ruim desse jogo é que ele foi lançado para PSP inicialmente, por isso tem muitas limitações, e depois foi lançado para PS2, mas não foi lançado para nenhum outro console, nem mesmo para PC. Hoje em dia, com as gambiarras da vida e os emuladores, né, é possível jogar, mas ele foi exclusivo da Sony, por isso ele é muito pouco popular. Mas esse jogo é foda, velho. Se você tiver a oportunidade de jogar, ou de apenas ver a história pelo YouTube mesmo, vale a pena dar uma chance pra esse jogo. Muito a pena. Mas, enfim, chega de fazer propaganda pra Rockstar, eles não estão pagando nada, né? Eu quero que você se foda! A história do jogo apresenta o personagem Victor Vance, que assim como seu irmão Lance, que é um personagem bastante famoso no Vice City, e o seu outro irmão Pete, que sofre de asma, foi criado pela sua tia, Enid, porque sua mãe era viciada em drogas e incapaz de criar 3 filhos, e o pai deles foi ali comprar um cigarro, né? O jogo começa com o Victor se alistando no exército para tentar conseguir algum dinheiro, seguindo uma vida honesta, diferente do Lance, né, que já se envolvia com alguns crimes. E com o dinheiro da carreira militar, ele pretendia ajudar a sua tia e o seu irmão doente. Mas o superior dele, o sargento Jerry Martinez, começa a foder ele desde o primeiro momento que vê ele, velho. Quando ele pisa no exército, o Martinez já começa com as falcatruas, né? Ele faz o Victor fazer uns corres aí pra ele, pra buscar drogas, prostitutas, e levar tudo isso pra dentro do forte. E não demora pra ele ser expulso, né? Afinal, mesmo que ele falasse que tava fazendo isso pro sargento Martinez, era a palavra de um soldado recém-ingressado contra a de um sargento. É depois que sua carreira militar vai à merda, ele se vê obrigado a entrar no mundo do crime. O cara começa a trabalhar com seu irmão Lance e vira traficante, assassino, cafetão, etc. E fica rico bagarai. Interessante que esse personagem é contra as drogas. Os únicos 3 personagens da série que são antidrogas são o Vic, o CJ e o Luis Lopes, que é o protagonista do Ballad of Gay Tony. Eu vou falar mais lá pra frente. Existe uma roupa do Vic que você libera ao longo do jogo que lembra muito a roupa do CJ. Quando você põe essa roupa, você tem a sensação de que tá jogando com o CJ por Vice City. É muito viado. Mas vamos ao que interessa e o que vocês querem saber, né? O que acontece com o Vic após o final do jogo? Bom, ele morre, e isso não é nenhum spoiler, já que isso é mostrado no começo do Vice City, que foi lançado antes, mas a história se passa 2 anos depois. Vice City. Tommy! Buenas noches! But in Liberty now. Here. We do things differently. O jogo começa com o protagonista Tommy Vercetti saindo da prisão depois de 15 anos. Ele é ex-membro da família Forelli, uma das famílias mafiosas de Liberty City. Sonny Forelli, que é o chefe do Tommy, promove ele para a posição de capo e envia ele para a cidade de Vice City, que é a representação de Miami no universo GTA, assim como Liberty City é de Nova York. O interessante desse jogo é que boa parte dele é baseada em Scarface. O jogo também é baseado em Miami Vice, tem até uma referência ao Pablo Escobar em Vice City, porque muito da coca do Pablito, né, ia pra Miami naquela época. Então eles colocaram o nome do aeroporto da cidade como Escobar. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Bom, mas voltando à história, já em Vice City, o Tommy se encontra com um advogado corrupto chamado Ken Rosenberg, que leva o Tommy e os guarda-costas dele para uma negociação nas docas da cidade. E com quem seria essa negociação? Adivinha? Chuta aí. Pensou? Isso mesmo, os irmãos Vance. E é aqui que a gente vê o que aconteceu com o Vic. Eu vou deixar aqui a cutscene
E aí vocês veem o que aconteceu. Okay, that's them in the chopper. Alright, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. Alright? Okay, stay tight, let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Como vocês puderam ver, o Vic morre em uma emboscada e o Lance, o Tommy e o Ken Rosenberg fogem. Vocês devem ter reparado que o Vic tá bem diferente, né? Ele tá com uma aparência meio diferente e com um sotaque. Na verdade, como o Vice City foi lançado antes e o Vic não era lá um personagem tão importante, eles corrigiram esses erros no Vice City Stories. Bom, com essa emboscada, eles perdem todo o dinheiro do Sonny Forelli, que estava com o Tommy, e a cocaína dos irmãos Vance. O Tommy liga para informar o Sonny do ocorrido e ele pretende, sob livre e espontânea ameaça de morte, recuperar essas drogas e o dinheiro. Cadê a coca? Não sei, tem máquina de refrigerante lá embaixo. Além de matar quem quer que fosse responsável pela emboscada. E é aí que o jogo começa. Durante sua busca, o Tommy se encontra com o Lance, que quer vingar a morte de seu irmão Vic, e os dois passam a trabalhar juntos. Depois de várias missões, o Tommy e o Lance descobrem quem foi o responsável pela emboscada e o matam. Eu não vou dar spoiler aqui de quem foi o responsável, mas a maioria de vocês que estão assistindo já sabem quem foi, né? Após isso, o Tommy cria certa independência da família Forelli e expande seus negócios de drogas. O Sonny descobre que o Tommy conquistou o controle completo do tráfico de drogas de Vice City, sem dar nenhuma participação para a família Forelli. E o cara fica lá super pistola, né? E ele vai atrás do Tommy com um pequeno exército de mafiosos, e isso dá merda. E eu vou parar aqui por conta dos spoilers, e porque o objetivo desse vídeo não é falar sobre o enredo, e sim sobre o que aconteceu com os personagens. Sendo assim, o que aconteceu com o Tommy após o final do jogo? Após muitas, mas muitas mortes, com muita referência ao Scarface... Wanna play games? Okay. I'll play with you. Come on. Okay. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend! Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? O Tommy vira chefão de toda a Vice City. E não se tem informações do que aconteceu com ele depois disso. Eu não consegui achar nada, nem mesmo uma teoria sequer. A última vez que a gente ouve falar dele é no vídeo de introdução do GTA San Andreas, que eu vou falar depois. Ao final do Vice City, o Tommy e o Ken Rosenberg se tornam muito amigos. Mas um tempo depois o Ken acaba ficando viciado e o Tommy manda ele para uma clínica de reabilitação no estado de San Andreas. Alguns anos depois, o Ken sai dessa clínica e liga pro Tommy, que supostamente se recusa a atendê-lo. Coisa que o Tommy nunca faria, velho, já que eles são muito amigos. Ah, yes. Tommy Vercetti, please. Tell him Ken Rosenberg called. Ken Rosenberg, you haven't heard of me? Who are you? Ken Rosenberg. Rosenberg. Oh, really? You told him I called? Look, I made that ingrate, and now he won't take my calls? Just put him on the phone right now. Hello? Hello? Damn it! E essa é a última menção a ele, dando a entender que talvez ele já possa estar morto, em 1992. Talvez alguma família mafiosa de Liberty City, querendo vingar a morte do Sonny, tenha mandado matar o Tommy. Eu tenho uma teoria de que o próximo GTA vai se passar em Vice City.
Não só eu acho isso, mas muita gente acha, porque é a única cidade que ainda não foi adaptada para a era HD. Então se realmente o próximo jogo for lá, talvez tenha algum easter egg ou alguma referência que revele o que aconteceu com ele. Vale lembrar o que eu disse no começo do vídeo. Esses personagens são criminosos, ou seja, eles têm uma chance muito grande de morrerem. Mesmo se tornando tão poderosos, ao longo do jogo você mata outras pessoas poderosas e toma o lugar deles. Então nada impede que isso aconteça com qualquer protagonista. Não apenas o Tommy, mas todos. Já diz aquele ditado, né? Quanto maior, maior a queda. A partir do momento que eles ganham tanto poder, eles passam a ter um alvo na cabeça. Talvez no passado eles tenham mexido com alguém que ficou muito emputecido, e essa pessoa manda matá-los. Como supostamente é o caso do próximo protagonista, que eu sei que é o que vocês mais queriam saber. Afinal, ele é o personagem mais amado da série, né? Ele, o querido Carl Johnson. Beleza? Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Fold deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on the strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cutter, big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill. Stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse. Suburban zip, victim and desatch. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the Clucking Bell. Jump out busting gun until they tuck their tail. It seemed like I'm on impossible missions. Twisted predicaments, hostile positions. Tenpenny and Pulaski harass me. Cop cars been on our ass the last past week. Cause the Dre is for the gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains blue for how you do your fingers, homeboy. Heat cock, we poppin' hot ones. Dump them out, bend the block. Shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with the shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock. And a dirty slingshot, no Levi. O próximo jogo é o San Andreas, que dispensa apresentações, né? Ele se passa em 1992. Ele começa com o protagonista Carl Johnson, mais conhecido pelas iniciais CJ, voltando para Los Santos, que é a representação de Los Angeles. Depois de 5 anos vivendo em Liberty City, ele volta para o enterro da sua mãe, que foi morta misteriosamente. Quando ele volta, ele vê que a sua antiga gangue, a Grove Street, está fraca. Então ele começa a trazer a gangue de volta ao topo. No entanto, no meio disso, ele descobre que seus melhores amigos, Big Smoke e Ryder, traíram a gangue e estão trabalhando junto com o policial corrupto Tenpenny e uma gangue rival, os Balas. O Tenpenny manda a polícia para prender o Sweet e sequestrar o Carl, que é deixado num lugar distante, numa área rural. A partir daí ele começa a trabalhar pro Tenpenny, porque ele vê que é a única esperança dele ficar fora da cadeia e conseguir libertar o irmão dele. Lá na zona rural ele conhece a Catalina, que é uma assaltante de bancos, louca para um caralho, e meio que começa a namorar o CJ. Não que ele tenha aceitado, né? Ela falou, vamos namorar e pronto. E foi a mesma coisa quando terminou com ele. Pra tentar deixar ele com ciúminho, ela começa a namorar um cara chamado Claude, que é o protagonista do GTA 3. Depois de um tempo ela fala que vai com o Claude pra Liberty City, que é onde se passa o GTA 3. Que foi lançado antes, mas a história se passa depois. E o CJ dá graças a Deus, porque ô mulher louca do caralho. Depois de um tempo o CJ vai pra cidade de San Fierro, representação de São Francisco, e ele abre uma oficina lá, enquanto ele espera uma oportunidade de voltar pra Los Santos. Mais tarde ele vai pra cidade de Las Venturas, que é a representação de Las Vegas. E ele começa a trabalhar para um agente do governo que diz que vai libertar o Sweet se o Carl ajudar ele. Em meio a tudo isso, o Carl começa a fazer um monte de negócios e ele ajuda um membro das Tríades a promover o crescimento de um novo cassino. E nisso o Carl faz várias missões e ele acaba ficando bem rico. No final ele reconquista o território da gangue e ele caça os traidores responsáveis pelas coisas que deram errado ali. E o que acontece com o CJ após o final do jogo? Bom, isso nos leva ao próximo GTA na cronologia.
Deixando claro que o que eu vou falar agora é teoria, não é nada oficial. O GTA Liberty City Stories se passa em 1998. O jogo começa com o personagem Tony Cipriani voltando a Liberty City depois de 5 anos escondido porque ele matou um homem. No jogo não se diz quem é esse homem, apenas que ele matou um homem e ficou escondido por 5 anos. E há uma teoria que diz que esse homem foi o CJ. Como o Tony volta em 98, sendo que ele ficou fora por 5 anos, isso quer dizer que ele matou esse homem misterioso em 93, ou seja, ano em que terminam os acontecimentos do San Andreas. Nessa época, em 93, um mafioso chamado Salvatore Leone manda o Tony matar alguém. E quem é Salvatore Leone? Bom, ele é o líder de uma das 3 famílias de Liberty City. As outras são a família Sindaco e a família Forelli, que é a família do Sonny lá em Vice City. O Salvatore, ele é dono de um cassino em Las Venturas, o Calígulas. Em uma das últimas missões do San Andreas, o CJ assalta esse cassino. E depois que você termina essa missão, o Salvatore liga pro CJ pistolaço, puto da cara, falando que vai matar ele, custe o que custar. What's up? You two-bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash, so if you excuse me. You're dead. Dead. E depois dessa missão, ele some no San Andreas. Não se ouve mais falar do Salvatore Leone. As datas batem perfeitamente. Então esse homem que o Salvatore mandou matar pode ter sido o CJ. Muita gente não aceita isso, mas é uma teoria bem coerente, ela não tem nenhuma falha. E tanto cronologicamente, quanto em relação à data de lançamento, o Liberty City é a sequência do San Andreas. E o que reforça essa teoria é que lá no GTA V, que se passa na mesma cidade, os balas estão dominando a porra toda, inclusive a Grove Street. Coisa que o CJ nunca permitiria, se ele estivesse vivo. Courier service. Package to collect. You got the grip? President accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler! Ah! Oh, you motherfuckers are dead! We gotta get on it, bro. God damn, man, fucked up. We gotta walk. Então, muito provavelmente, o Tony Cipriani matou o CJ a mando de Salvatore Leone. Mas voltando ao Liberty City Stories, o Tony Cipriani volta depois de matar um homem que só pode ter sido CJ e estava preparado para retornar ao seu antigo posto com a família, só que ele esteve fora por muito tempo e outros membros da máfia assumiram seu posto. Então o Tony é obrigado a trabalhar para a família e fazer vários serviços para recuperar o seu antigo posto. Ao final do jogo, ele recupera seu posto de capo, que é o posto mais alto na família depois do Dom, e passa a ser bastante respeitado dentro da família. E o que aconteceu com ele? Bom, depois que o Salvatore é assassinado em GTA 3 pelo Claude, eu já vou falar daqui a pouquinho, acredita-se que o Tony Cipriani tenha se tornado o novo Dom da família Leone. E acontece que o Salvatore Leone tinha um filho chamado Joey Leone.
E é bem provável que tenha se iniciado um conflito interno dentro da família. Porque o Tony Cipriani era o capo, e hierarquicamente é o posto mais alto, depois do Dom. E o Joey Leone é filho do Dom. Então, os dois deveriam achar que tinham direito a esse posto, e provavelmente iniciaram um conflito interno e um acabou matando o outro. É o mais provável que tenha acontecido, porque também não se sabe o que aconteceu com o Tony Cipriani. Inclusive lá no GTA 4, nem se fala da família Leone, não só da Leone, mas das outras 3 famílias, que já estavam em conflito ali e era evidente que uma hora elas iam acabar. Então, provavelmente o Tony Cipriani morreu desse jeito. O próximo jogo é um jogo muito pouco conhecido e que eu vou falar bem rapidamente, porque ele foi lançado exclusivamente para o Game Boy Advance. E ele é visto de cima, assim como os primeiros GTAs. Dá pra dizer que ele é meio spin-off. Não é bem isso, mas não seria errado chamá-lo assim. Que é o GTA Advance. Não tem muita coisa pra falar dele, mas ele é interessante porque ele mostra algumas coisas pra você entender melhor o GTA 3. Como, por exemplo, por que o 8-Ball foi preso. O jogo mostra um protagonista chamado Mike, que quer sair de Liberty City com seu amigo Vinny, buscando uma vida melhor. Antes deles irem, eles querem resolver alguns assuntos pendentes com a máfia para conseguir dinheiro e para poderem ir. Depois disso, os dois combinam de se encontrar para irem, mas o carro do Vinny explode, com ele e o dinheiro dentro. O Mike então fica em Liberty City para descobrir quem matou seu amigo e vingá-lo. Ao final do jogo, o Mike consegue vingar o Vinny e vai embora de Liberty City sozinho, para não voltar nunca mais. E é só isso que se sabe que acontece com ele. Mas ninguém liga porque esse protagonista é completamente desconhecido e foi esquecido. Come on, let's introduce you to the Don. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. O próximo jogo na cronologia é o GTA 3, que se passa no mesmo ano do seu lançamento, 2001. É interessante que essa música aí do trailer toca lá no filme do Mr. Bean. Não sei se algum de vocês conhece ou lembra. Nele, o Claude e a Catalina, depois que foram para Liberty City, estão assaltando um banco. Durante o assalto, a Catalina trai ele e diz que é uma garota ambiciosa e que quer todo o dinheiro só pra ela. E atira no Claude. Velho, isso depois que eles estavam juntos por 9 anos. 9 anos, e ela atira nele, simples, rouba o dinheiro, vai embora. Quer dizer, é vagabunda, 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 vagabunda. Puta safada! Piranha desgraçada. Mas ele sobrevive ao tiro, porém é preso. Enquanto ele é transportado num camburão, o Claude e o outro preso, o 8-Ball, são libertados após um ataque e escapam para um esconderijo. O 8-Ball apresenta o Claude para a família Leone e o Claude começa a trabalhar para eles. E no meio dos serviços ele percebe que está lutando contra um cartel colombiano que está sendo liderado pela Catalina. Em meio a isso, o Salvatore Leone trai o Claude e manda matá-lo. Então ele começa a trabalhar para a Yakuza e a mando deles mata o Salvatore. Isso porque a Maria, a esposa de Salvatore, estava meio que dando em cima do Claude e ele ficou pistola e mandou matar ele. Mas no fim quem morreu foi ele. Depois a guerra contra o cartel se intensifica e a Catalina manda sequestrar a Maria e pede um resgate de 500 mil. Aí o Claude vê isso como uma oportunidade de chegar até a Catalina e vai lá resgatar a Maria. E nisso tem uma série de confrontos e mortes e sangue e tudo mais. E a Catalina tenta fugir no helicóptero, mas o Claude derruba o helicóptero com uma bazuca e concretiza sua vingança. E o que aconteceu com ele? Bom, o Claude ele também é protagonista do GTA 2, que cronologicamente se passa em 2013, que é o mesmo ano de GTA V. Como o GTA 2 pertence à era 2D,
Ele não apresenta um enredo muito complexo, ele tem uma historinha simples, mas ali mostra o que aconteceu com o Claude. No enredo do GTA 2, o protagonista Claude Speed estava preso e após sair da cadeia volta aos crimes. E é só isso praticamente o enredo do jogo. Tem um filme de 8 minutos que foi feito mostrando esses crimes, mas o filme não tem áudio, é apenas uma musiquinha de fundo. Eu vou colocar aqui alguns trechos e eu vou colocar a morte do Claude, que foi mostrada nesse filme. E morreu. Bom, como vocês viram, ele morre com vários tiros saindo de um restaurante. Isso foi uma vingança de uma corporação chamada Zaibatsu. No começo o Claude estava fugindo a pé e ele rouba uma van da Zaibatsu. E quando ele vê a carga dessa van, ele encontra ali vários produtos e vende. Então o pessoal da Zaibatsu fica pistola e contrata um assassino de aluguel para matar ele. Porque GTA é assim, né? Cheio de traições e apunhaladas pelas costas. Muita gente fala que esses dois personagens não são o mesmo Claude. Mas eu digo que são sim, velho. Lá no GTA 3, o personagem principal, além de não falar nada, não tinha nome. Ele só era chamado de jogador. Pra mim ele era pra ser apenas um avatar que você controla, mas isso é opinião minha. Foi só lá no GTA San Andreas, que foi lançado depois, mas se passa antes, que a gente descobre que o nome dele é Claude. Mas não é dito seu sobrenome. A única coisa de oficial que a Rockstar disse é que o sobrenome dele pode ou não ser Speed. Eles não afirmam que é, nem negam. E tem muito fã que diz que são personagens diferentes, mas eu diria que são o mesmo, e eu vou explicar por quê. Vamos concordar que Claude não é um nome que muita gente tem, né? Não é um nome incomum, mas também não é um nome muito popular. Sem contar que a aparência dos dois é bem parecida e o estilo de vida deles também. A maneira como eles vivem, o tipo de crime que fazem e as pessoas para quem trabalham são muito semelhantes, então seria muita coincidência. Não tem como eles não serem o mesmo personagem. E para encerrar com chave de ouro o meu argumento, a cidade na qual o GTA 2 se passa é chamada Anywhere City, que traduzida seria qualquer cidade ou cidade em qualquer lugar. Mas no live action mostra a ponte Manhattan. Dá pra ver ela claramente no fundo. E isso mostra que é Nova York, ou seja, Liberty City no universo GTA. Então além de todas essas semelhanças entre os dois, eles também vivem na mesma cidade. E outro fato interessante é que dizem que o Claude é mudo, né? Isso é outra coisa sobre a qual a Rockstar também não se pronuncia. Eu não acho que ele seja mudo, não. É impossível ele ter a vida que ele tem sendo mudo. Pra mim ele só é quietão mesmo, ou não gosta da própria voz, ou tem algum problema vocal, enfim. Antes do GTA San Andreas, muita gente dizia que ele era mudo por causa do tiro da Catalina, que tinha acertado a garganta e blá blá. Mas lá no San Andreas ele já não falava. O CJ até faz uma piada chamando ele de mudo, mas pra mim ele não é mudo, não. Bom, vocês lembram que mais pro começo do vídeo eu falei que quando o GTA 4 saiu, a Rockstar declarou que todos os personagens principais dos jogos anteriores tinham morrido. E eles colocaram isso como um easter egg do GTA 4. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma pichação que você consegue encontrar em vários prédios no GTA 4
E à primeira vista assim parece apenas uma pichação normal com vários nomes, rabiscos, aleatórios. Mas se você prestar bem atenção, ali está escrito o nome dos personagens que morreram e como eles morreram. Em vários lugares da parede está escrito RIP ou RIP, né, que seriam as iniciais de Rest in Peace ou Descanse em Paz em português. E bem em cima está escrito Everyone, quer dizer todo mundo, todos morreram. E conforme você vai olhando para a parede, é possível você encontrar os nomes dos protagonistas que morreram. Por exemplo, Claude, Carl, Victor ou Vic, Tony e até mesmo Tommy, dá pra ver. Embora ele esteja bem escondido, bem pequeno, mas se você prestar bem atenção tá ali também. E também é possível você ver mensagens como nunca te esqueceremos, eu te amo, saudades. E bem embaixo, a palavra com maior destaque na parede é blood, ou sangue, em inglês, que é a maior palavra da parede, a que está mais destacada, indicando que todos eles morreram de forma sangrenta, de forma violenta. Afinal, como eu já disse 2 vezes no vídeo, eles eram criminosos, todos envolvidos com a máfia, então todos eles morreram de maneira violenta, com sangue. Mas, enfim, agora que a gente já falou sobre isso, vamos para a era HD, que começa ali com o GTA 4. Looking for some people. We're all looking for that special someone. Years I've been searching to find this man. We have to find him. Fine, you got it. You want my word? Got my word. I'm the one who survived. It's done, and we'll talk. Próximo jogo na cronologia é o GTA 4, que se passa em 2008, mesmo ano do seu lançamento. O protagonista, Niko Bellic, é um veterano de guerra que serviu o exército sérvio. 15 anos antes dos eventos do jogo, um homem trai a unidade dele e faz com que todos do exército morram, menos o Niko e mais 2. Então o Niko descobre que um desses 2 está vivendo em Liberty City, mesma cidade onde vive o seu primo, Roman. Então o Niko viaja para lá para encontrar esse homem e se vingar. E não só para isso, mas também para mudar de vida. O primo dele, Roman, dizia que era rico e vivia numa mansão. Mas quando o Niko chega lá, ele vê que não é nada daquilo que o primo dele falava. E que ele é um pobretão e que ainda tá devendo dinheiro para muita gente, incluindo a máfia russa. E é aí que o jogo começa. Ao longo do jogo, o Niko trabalha para os mais variados tipos de pessoa, desde a máfia russa a um agente do governo, que ajuda ele a encontrar aquele homem que ele estava procurando. Aqui no GTA 4, existem outras famílias no comando de Liberty City, diferente daquelas que existiam lá na época do GTA 3, o que indica que as famílias antigas acabaram. É coisa que, como eu falei ali atrás, mais cedo ou mais tarde aconteceria, porque as famílias já estavam em conflito. Bom, lá pro final do jogo, o Niko finalmente encontra o homem que ele estava procurando e se vinga. Um detalhe interessante sobre o Niko é que ele é um personagem frio, assim como o Claude do GTA 3. Até um pouco menos do que o Claude, porque ele ainda se preocupa com a família, enquanto que o Claude não tá nem aí pra nada. Mas ambos recebem ordens e executam o serviço ali sem questionar nada, sem se importar com quem matam. Ainda no caso do Niko, a explicação para isso tá nas coisas horríveis que ele viu na guerra. Já o Claude é meio psicopata mesmo. E talvez por isso ele seja quietão daquele jeito. Bom, depois que o Niko se vinga, o jogo ele conta com 2 finais, nos quais ele perde alguém que ele ama. A pessoa que ele perde depende das ações do jogador, mas eu não vou falar aqui sobre quem morre em qual final. Tem muita discussão sobre qual das 2 versões do final é canônica, mas o importante é que ele perde alguém que ele ama, alguém importante para ele no final do jogo. Depois ele vai atrás do responsável por isso e se vinga, e o jogo termina. E o que aconteceu com o Niko Bellic após o final do jogo?
Bom, pode ser que ele já esteja morto. Porém, o mais provável é que ele tenha abandonado a vida do crime. Em GTA V, ele é citado 2 vezes. Uma pelo personagem Lester, que é quem planeja o assalto da joalheria, onde ele menciona um cara europeu que já fez um assalto ao banco de Liberty City, e que esse cara até poderia ajudar no assalto, mas o Lester disse que faz tempo que nunca mais ouviu falar dele. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. E fica evidente que esse cara é o Nico, porque em uma das missões mais famosas do 4, você assalta um banco. Outra vez na qual ele é citado é pelo Peck, um dos caras que assaltou o banco junto com o Nico. You! Generic goon! What was your first bank score? You know what? My first job ain't that interesting. I think I was spotting for my brother's scores in junior high. What is interesting is my biggest job. The Bank of Liberty City. Ah, shit, yeah. I heard you were part of the crew that took that down. I ran the crew. It was me, my brother Derek, God rest his soul, my pal Michael, God rest his soul, and another boy, Nico, who's probably dead too. Então, ou o Nico morreu, ou ele abandonou a vida dos crimes e se escondeu. Talvez no próximo GTA a gente saiba, ou talvez a Rockstar dê alguma pista. O que eu acho difícil, já que eles nunca falam, mas nunca se sabe, né? Uma coisa que muitos apontam como uma prova de que o Nico tá vivo, é que no GTA V existe um easter egg do Jimmy, que é o filho do Michael, vendo um perfil de um tal Nico Bellic no Life Invader, que seria tipo o Facebook do GTA. Mas eu diria que isso é apenas um easter egg. Porque toda vez que o Jimmy tá usando o laptop, ele tá vendo esse perfil do Nico. Toda vez. Do começo ao fim do jogo. Então, a não ser que ele seja um stalker fanático que tá investigando a vida do Nico Bellic, aquilo ali é apenas um easter egg mesmo, né? E não revela nada sobre o Nico. What's up, ladies? You're in the great melting pot. Where is my bike? You are my brother, John. Always. You're dead! Alright, man, peace out, bro! Em 2009 foi lançado o GTA Episodes from Liberty City, que reúne as 2 DLCs, que são expansões do GTA 4. Inicialmente, cada uma dessas DLCs tinham que ser baixadas e, posteriormente, elas foram lançadas juntas em mídia física, com esse título. Ambas as DLCs se passam simultaneamente aos eventos do 4, com você vendo uma história sobre o ponto de vista de um outro personagem, que acaba se ligando com o 4. A primeira DLC é o Lost and Damned. A história mostra o personagem Johnny Klebitz, que é vice-presidente da gangue The Lost MC. O presidente da gangue, Billy Gray, estava em reabilitação, e durante esse meio tempo o Johnny ficou no lugar dele. E ele manteve uma paz entre os Lost e a Angels of Dead, que é uma gangue rival. Depois que o Billy sai do tratamento, ele volta ao comando da gangue e começa uma série de crimes, aumentando a tensão entre ele e o Johnny. O Johnny ele prefere manter a gangue agindo silenciosamente, evitando tretas ali com as outras gangues, mas o Billy quer meter o louco e sair matando qualquer um e chamando a atenção de todos. Então o Billy quebra o acordo com a The Angels of Dead e inicia uma guerra contra ela. Ao longo do jogo, o Billy acaba preso durante uma negociação e o Johnny assume novamente a liderança da gangue, só que agora a gangue está dividida. Ao mesmo tempo que o Johnny tem que lidar com essa divisão de opiniões dentro da gangue, ele também tem que lidar com a sua ex-namorada, Ashley, que sempre arruma problema por causa do seu vício por droga. No final do jogo é revelado que o Billy vai trair eles e vai depor contra a gangue. Então o Johnny invade a prisão ali e executa pessoalmente o Billy Gray. E o que aconteceu com Johnny Klebitz após o final do jogo? Bom, no fim do jogo, os únicos membros restantes da gangue abandonam Liberty City e vão para a cidade de Sandy Shores, uma cidade no meio do deserto onde o Johnny é morto pelo Trevor Phillips no GTA V, que é quem comanda aquela região toda ali, né? Muita gente ficou pistola com a Rockstar porque gostou desse protagonista
E ele morre facilmente e por nada. Mas eu acho que a Rockstar fez isso pra mostrar o quanto o Trevor é foda, velho. Ele já faz a primeira aparição matando por bosta um protagonista anterior. Isso depois de comer a mulher dele. Another guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, "Do for every day. You make sure this is one of them." That was pretty scary. You wanna get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man, it's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Alright, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Me derrubaram aqui, ó! Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Depois disso, o Trevor ainda vai atrás do resto dos motoqueiros e mata todos. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where you guys going, huh? Let's go, ladies! Agora, outra DLC é o Ballad of Gay Tony, que começa com o protagonista Luis Lopes sendo refém no assalto a banco que o Nick e o Peck fizeram no enredo do jogo principal. O Luis, ele trabalha como guarda-costas de um cara chamado Tony Prince, mais conhecido como Gay Tony, e como porteiro das duas boates dele. O Luis, ele possui ligações com uma gangue de drogas, e ele também tem ligação com o tráfico de drogas, e no meio dos eventos do jogo ele começa a trabalhar para muita gente, incluído um cara chamado Yusuf Amir e um cara chamado Ray Bulgarin. É meio que um antagonista ali no enredo principal, mas a gente não fica sabendo o que aconteceu com ele no GTA 4. Mas nessa DLC a gente vê o que aconteceu com ele. Mas enfim, o que acontece com o Luis Lopes depois que o jogo termina? Bom, a gente não ouviu mais falar dele ali no GTA V nem nada. Talvez ele seja mencionado ou apareça algum easter egg no GTA 6. Talvez. Mas até o presente momento, só existem duas coisas que podem ter acontecido com ele. Ao longo do jogo, a mãe dele fica falando para ele abandonar essa vida que ele tem e estudar, fazer uma faculdade ali. E essa é uma possibilidade. A opção A, vamos colocar assim. Here you go, mommy. Take this, okay? Take care. I gotta go. Take okay? care. You take care, son. Dealing drugs, people getting killed, nightclubs. You take care. Go to school. Go somewhere. It's not too late, my baby. A opção B é que ele continuou nessa vida e morreu. Afinal, isso é meio padrão, né? Todos morrem. E o Luis também tem um certo envolvimento com a máfia. Então, né? E em uma das missões do jogo, ele fala: essa merda vai me matar algum dia. Isso são palavras dele. Então,
Ou ele ouviu a mãe dele, saiu do crime e começou a estudar, o que é pouco provável, ou ele continuou nessa vida e morreu. E agora vamos a ele, o maior jogo da série. Eu disse maior, não melhor, porque muita gente prefere o San Andreas, mas o maior porque foi o que mais vendeu. Foi o jogo que rendeu bilhões pra Rockstar. E é o mais recente e último, que eu tô falando dele desde o começo do vídeo. É o GTA V. O próximo jogo é bem pouco conhecido, assim como o GTA Advance, porque ele foi lançado para DS, e eu vou dar uma palhinha sobre ele, para não deixar nenhum de fora, né? Tirando os primeiros lá que eu não falei porque não tem enredo. Enfim, o protagonista é o Hwang Lee, um jovem de 25 anos que é membro das Tríades. Ele deve entregar uma relíquia do seu pai, que acabou de ser assassinado, ao seu tio Hu-Lee, que agora é o novo patriarca. O Hwang Lee é emboscado no caminho e essa relíquia, que é uma espada da família, é roubada. Então ele começa aí sua jornada para recuperar a espada e vingar a morte de seu pai. E o que acontece com ele? Bom, o jogo termina com ele recebendo a proposta de virar o líder das Tríades. E não mostra no jogo se ele aceitou a proposta ou não, mas é provável que sim. E é só isso que tem pra falar sobre esse jogo. Afinal, é um dos jogos desconhecidos aí, spin-off, blá blá blá. Eu quero nem saber nesse cara. You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. If you want my advice, give this shit up. Swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Don't care how many cars you own, you ain't changed. Your son, James. He's a good kid. Oh my God! That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. O GTA V, assim como o San Andreas, dispensa apresentações, né? Como todo mundo sabe, ele tem 3 protagonistas. E eu vou começar falando do Michael, que eu diria que é o protagonista principal. Aí você deve estar me xingando e falando, fila da puta, né? Protagonista e principal é a mesma coisa, seu arrombado. Aí eu falo pra você, jovem, calma que eu explico. Como o jogo tem 3 protagonistas, eu digo que o Michael é o protagonista principal, porque todos os eventos do jogo giram ao redor dele. Michael Townley era um assaltante de bancos, junto com seu melhor amigo Trevor e outro amigo Brad. Mas ele resolveu se aposentar, entre aspas, dessa vida. Então ele simula sua morte e foi para Los Santos. Ele muda o seu sobrenome e entra no programa de proteção a testemunhas. Ao longo dos acontecimentos do jogo, ele fica amigo do Franklin, outro dos protagonistas. O Franklin lembra bastante o CJ. Ele também mora ali perto da Grove Street e é das quebradas. E é interessante que aqui no GTA V tem uma conversa entre o Franklin e o Jimmy, que é filho do Michael, que fala da Grove Street Families, a gangue do CJ, o que reforça a teoria da morte do CJ. E isso também é mais uma prova de que todos os jogos da série são no mesmo universo. Afinal, se até outros jogos são desse mesmo universo, por que os próprios jogos da série GTA não seriam? Eu vou colocar aqui o trechinho, aí vocês veem, e isso bota um ponto final naquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Yo, so let me ask you something, F-Dog. Man, it's Franklin. What? Are you Grove Street? Is Grove Street like a myth? Man, that's some old school shit. Hell no, it's not a myth. But times have changed, homie. I'm families. I guess like they was. But things is different now, homie. Ain't like the early 90s no more. So no, you ain't living out some suburban gangbanging fantasy shit with me. Bom, algum tempo depois, o Michael se vê obrigado a voltar à vida dos crimes para pagar umas dívidas e ele assalta uma joalheria junto com o Franklin. Eu citei esse assalto agora há pouco quando tava falando do Nico. Agora há pouco também mostrei aquela cena onde o Trevor matou Johnny. E se vocês repararam direito nela, vocês viram que ele viu sobre esse assalto da joalheria na TV, enquanto estava comendo a mina. Ou seja, ele descobre que o Michael tá vivo e começa a procurar por ele. Depois que os dois se reencontram, o Michael apresenta ele e o Franklin, e eles fazem várias missões,
num clima de azaração, onde rola altas aventuras. Eu não vou me estender aqui muito sobre o enredo, primeiro porque esse jogo é longo para uma porra, e depois pra não dar muito spoiler, né? E o que acontece com os protagonistas, né? Dessa vez falando no plural. Bom, em uma das últimas missões, eles assaltam o Union Depository, que é um banco enorme ali, onde eles roubam 200 milhões em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. E isso é uma coisa que o Trevor e o Michael sempre sonharam, a vida toda. Eles e o Lester, né, que é quem ajuda no assalto. Depois disso, o jogo conta com 3 finais. Quando você está jogando com o Franklin, você tem a opção de escolher 3 finais, onde você escolhe entre matar o Michael, matar o Trevor, ou arriscar tudo e salvar os dois. Que é o final que o pessoal prefere, porque é o que faz mais sentido, é o que tem mais coerência, e é o final feliz do jogo. Os outros dois acho que é só colocaram pra encher linguiça mesmo, pro pessoal ter a chance de jogar. Mas o final canônico é o terceiro. Prova disso é que se você faz qualquer um dos outros 2 finais, você não atinge 100% do jogo. Então nesse final canônico, os caras ligam o foda-se e saem matando todo mundo que é uma ameaça pra eles. Todos os inimigos que ele tem, todas as pessoas que podem ameaçar eles, ameaçar a família deles, prejudicar eles, ou tirar o dinheiro que eles roubaram. Eles matam todo mundo. O Michael sempre foi fã de filmes antigos. E em uma das missões do jogo, ele conhece um diretor de cinema e vira produtor, assistente dele. Ele se aposenta, dessa vez pra valer, e passa mais tempo com a família. E realiza seu sonho de trabalhar com filmes. O Trevor volta para seus negócios de metanfetamina e volta a viver a vida que ele tinha antes. Matando gente por puro prazer, bebendo e se drogando. E se esse cara morrer, velho, vai ser por causas naturais. É impossível matar ele, mano. É impossível. Esse cara virou aí o personagem mais difícil de matar da série GTA. E o Franklin fica ricaço ali depois do assalto, compra uma mansão em Vinewood. E provavelmente ele abandona a vida dos crimes também, porque ele não precisa mais disso, né? Ele já tá rico para um caralho. Em relação ao Franklin, é provável que ele tenha começado a fazer faculdade. Por 2 motivos. Um é que quando ele conhece o Michael sugere isso, dizendo que essa vida não compensa, que a vida dos crimes é perigosa, que ele pode morrer a qualquer momento, né, o que indica que todos os outros protagonistas morreram. Viram só? Ele acabou com a reputação e foi forçado a viver na floresta como um animal, com a vergonha de ser um criminoso. Se existe uma grande verdade no mundo, é que o crime não compensa. E na história do Franklin, ele namorava uma menina, uma amiga de infância, que troca ele por um médico. E quando o Franklin tá lá, chapadão, fumando uns browns, ele fala em fazer medicina. Então é provável que com o dinheiro ali que ele conseguiu, ele tenha feito isso pra agradar a Tanisha, que é a mina lá. E esses 3 protagonistas provavelmente são os únicos da série, até agora, que tiveram um final feliz ali e não morreram. Isso porque, diferente de todos os anteriores, repito, todos, o estilo de vida deles era diferente. Os crimes que eles cometiam eram golpes, assaltos, e não envolvimento com a máfia, o que aumentou muito as chances deles sobreviverem. E mesmo sendo assaltantes, eles não vão ser procurados pela polícia, porque eles têm amigos ali dentro do governo. Alguns agentes ali. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Então esses caras aqui, eles estão feitos. Se eles vão aparecer em outro GTA, é provável que não. Porque Rockstar é disso, cada jogo tem um protagonista. Eu acho que até entendo por quê. Porque assim os fãs ficam meio loucos e criam teorias e mais teorias. E fazem vários vídeos, igual esse que eu tô fazendo aqui agora, que promovem os jogos. A gente tá fazendo meio que uma propaganda gratuita pra eles. Então,
Se eles falarem sobre o que aconteceu com cada protagonista, eles vão tomar no cu grandemente. Então eles deixam em aberto para criação de teorias. E eu vou terminando o vídeo por aqui, gente. É muito importante o seu feedback, porque geralmente eu não faço esse tipo de vídeo, eu faço vlogs e outros vídeos. E eu tô fazendo isso aqui meio como um teste para ver o resultado aí. Por isso é muito importante que você deixe o seu comentário aqui, falando se tá bom, se tá ruim, o que tem que melhorar. Você pode sugerir uma ideia pro próximo vídeo. Enfim, comenta qualquer merda aí. Vai lá que você vai estar dando uma força. É mais um teste mesmo pra ver o que vai dar. Então deixa seu like aí, compartilha ele, se inscreva no canal aí porque tem praticamente todo tipo de vídeo, eu tô fazendo tudo agora. Sempre mantendo o foco no humor, mas não ficando apenas nisso. Então é isso, galera, falou, é nóis. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. It's a setup, it's a setup.